Estamos aqui no estúdio Top TV e daremos início a mais um programa Conversa que Acolhe a Mente com Cidinha Pascoaloto. Esse programa é um espaço de acolhimento e de troca de informações. Hoje temos como convidado uma pessoa muito especial, o psicólogo clínico Rubens Neves. E o assunto é ansiedade nos tempos atuais. Rubens, por que você foi ser psicólogo? Olha, Cidinha, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de participar de grupos de ajuda, e na minha igreja também faço um trabalho lá de acolhimento, de ajuda, e em algumas situações nós ficávamos em dúvidas, ficávamos preocupados, que faltava alguma coisa. E a Marli fez a psicologia primeiro. Eu ajudei ela nos trabalhos, ajudava nas pesquisas, e pensei, não, realmente este trabalho dela, que ela está realizando, esse conhecimento, vai nos ajudar na igreja. Então, a princípio, foi para ajudar nas questões da igreja. Mas eu também tinha a vontade de sair do comércio e não aposentar no comércio, mas ter uma outra profissão. E graças a Deus deu tudo certo, e agora estamos totalmente na psicologia. O Rubens, ele escreveu um livro atualmente, e esse livro ele vai ser lançado, deixa eu pegar aqui, sobre a ansiedade. O Rubens, ele escreveu um livro atualmente, e esse livro é o Manual da Ansiedade. Está aqui. E o Rubens, ele vai falar sobre a ansiedade, principalmente por ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Rubens, fala um pouquinho do seu livro para a gente. Neste livro, Cidinha, eu coloquei várias experiências do meu consultório, de situações que nós vivenciamos, e aqui eu coloco técnicas, coloco exercícios de maneira assim simples, didática, como que a pessoa pode, estando na sua casa, estando no trabalho, e com uma leitura simples, rápida, ela relembrar aquilo que foi conversado na terapia. Então é um manual com várias técnicas, com várias ideias, porque entendemos assim que nós não vamos tratar a ansiedade ou a depressão somente com o medicamento. A medicação, ela tem o seu poder, ela ajuda, claro, mas vem a parte de que é do comprometimento, das mudanças de estilo de vida da pessoa, e isso, ela vai ter esse manual para ajudá-la em continuar aquilo que ela se propôs dentro do consultório com o psicólogo. Muito bem. Sabemos que a ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações percebidas como ameaçadoras e estressantes. É uma emoção normal e nos ajuda a nos preparar para enfrentar desafios. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, persistente, ela interfere nas atividades diárias do indivíduo. Pode se tornar também um transtorno de ansiedade. O Rubens, fala para a gente qual que é a diferença da ansiedade normal com a ansiedade patológica. Bom, primeiro nós temos que desmistificar aquela ideia de que toda ansiedade é doença. E que a ansiedade seja uma doença. Nem sempre. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação. Olha, eu combinei com você um horário para mim chegar aqui, para nós começarmos esse programa. Eu tenho que arrumar minha agenda, me preparar para no horário combinado eu estar aqui com você. Ou seja, causou uma preocupação, eu me programei, poderíamos chamar isso aí de uma ansiedade, mas toda pessoa tem que ser responsável pelo horário que ela marcou para um programa, responsável pelos boletos que ela tem para pagar, responsável pelos filhos que Deus deu para ela cuidar, responsável pelo seu casamento, pela sua empresa. Então, vai haver vários níveis de preocupação. Dependendo do nível de preocupação, se torna uma ansiedade. Só que muitas vezes a pessoa se preocupa até com coisas que não são reais.
porque se transforma também aí numa preocupação tão excessiva que gera pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos, mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas precisa entender o seguinte, a ansiedade em si não está errada. O que está errado é eu não perceber que já está afetando o meu físico, está afetando as minhas funções, está me causando algum tipo de prejuízo. Aí já se tornou a ansiedade patológica. É porque a ansiedade ela é totalmente voltada para o futuro. Né? Então, a pessoa, ninguém fica ansioso com coisas que já passaram. É isso. Então, a preocupação dela é sempre com o que vai acontecer, com 100% futuro. Só que muitas vezes, Cidinha, se tem realmente uma expectativa, vamos imaginar que o Gustavo vai ter uma entrevista daqui 15 dias. Nessa entrevista, ele está muito interessado nessa vaga. Vamos imaginar que o Gustavo tenha daqui 30 dias um concurso, uma prova, muito importante na vida dele. Então, é natural que ele fique preocupado, que ele fique tenso, mas não pode ser desproporcional. Porque se for desproporcional, ele não vai absorver o conteúdo, se for o caso do concurso, ele vai passar muito nervosismo, vai demonstrar muito nervoso, no caso, se fosse uma entrevista de emprego, vai ser prejudicado. Mas isso aí eu dei exemplo de duas situações que realmente irá acontecer. Mas o que vemos muitas vezes no consultório é a pessoa com um nível de ansiedade absurdo por coisas que poderia acontecer. Por exemplo, e se meu pai morrer? E se a empresa falir? E se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel? E se muitas vezes de coisas que realmente não tem lógica. E a pessoa cai dentro de uma armadilha que uma pergunta atrai outra pergunta. Aí ela fica ali meia hora, uma hora, presa na armadilha da ansiedade. Então, nesses casos, através da terapia, você consegue enxergar que realmente você está doente, você está sofrendo por algo que poderia acontecer, mas não tem nada concreto. São pensamentos de coisas que tem que acontecer, né? E a ansiedade também é uma resposta de um estresse não manejado. Nós precisamos aprender, é o que está aqui no livro, como aliviar o estresse e vencer a ansiedade. Eu diria também como gerenciar o estresse. Porque o estresse, todos nós queremos ter. Você ter 2 empregos, por exemplo. Você ter uma família com filhos. Você ter um marido ou uma esposa. Você ter uma responsabilidade na sua comunidade religiosa. Você ter seu time de futebol. Tudo isso é prazeroso. Nós lutamos, nós sonhamos, nós estudamos para isso. Mas é necessário gerenciar. É necessário colocar tudo isso em casinhas, em ordem. Eu preciso também, além de dar conta de tudo isso que eu falei, eu ainda preciso descansar. Eu preciso me presentear com não fazer nada. Ficar deitado lá 10 minutos, assistir um filme, tomar um suco, ir para natação, ir para o pilates, cuidar das minhas flores, igual você tem lá tantas flores na sua casa. Maravilhoso. Este momento que você fica ali, meia hora, uma hora, cada 2 dias, cuidando das suas flores, você está gerenciando tudo aquilo que você tem que dar conta. Agora, se eu caio na armadilha de que eu não posso parar, eu não posso descansar, porque eu sou insubstituível, eu sou importante, todo mundo precisa de mim, o que vai acontecer é que o motor vai pifar. Você vai ficar doente e vai precisar parar. E aí vai parar para quê? Para se cuidar. Aí para. Aí para. Então, o manejo do estresse é tão importante quanto o manejo da ansiedade para que não se transforme em um transtorno. Um dos transtornos maiores que nós temos hoje, inclusive no Brasil, é o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. O TAG,
O TAG seria o seguinte, eu dei o exemplo do Gustavo, dos estresses dele, eu tenho os meus estresses, a minha correria, você tem a sua. De uma certa maneira, nós precisamos acostumar com esse estresse, certo? Porque ele faz parte da minha vida. Um dia eu reclamo mais, outro dia eu reclamo menos, eu preciso me acostumar. No caso do TAG, que quer dizer transtorno de ansiedade generalizada, eu já adoeci. Eu já adoeci e não percebi. Ou seja, eu estou dormindo mal, eu estou tendo calafrios, meu coração vive disparando como se fosse chegar uma notícia ruim, vivo com enjoo, vivo com tonturas, azia, gastrite, refluxo, falta de paciência, sabe aquelas situações que qualquer coisinha a pessoa explode? Nós estávamos falando agora há pouco sobre acidente de carro. Está tendo vários acidentes aqui em Dracena. Por que acontecem tantos acidentes? A pessoa está tão com pressa para dar conta de todas as responsabilidades que ela esquece da segurança. Ela esquece de algo mais importante do que o compromisso. É a sua saúde, a sua segurança. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, eu acostumo viver no perigo, viver no limite. E às vezes, Cidinha, a pessoa até conta papo, a pessoa até se orgulha de chegar e falar assim, olha, eu estou correndo demais, minha vida está uma loucura, eu não dormi quase nada essa noite, não sei o quê. Parece uma coisa boa, mas isso vai gerar o TAG, que são todos os sintomas que fazem a pessoa, logo após o TAG, ter também o ataque de pânico. Porque o ataque de pânico já é, vamos dizer, o TAG eu comparo assim, que a ansiedade generalizada seria a tempestade no mar. Sabe aquela tempestade que vira tudo, descontrola tudo? Agora, o pânico já seria o tsunami. É aquela tempestade que, além de transbordar lá no mar, oferecer grande perigo, no pânico a tempestade chega na cidade e destrói prédio, destrói tudo que tem pela frente. Porque a pessoa, literalmente, ela explode e ela tem a sensação de que está morrendo ou que está ficando maluca. Falta de ar, né? Ela tem vários sintomas, né? Que é tanto físico quanto emocionais também. Vamos voltar um pouco no transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno também, ele tem uma exaustão muito grande de pensamentos, tem? Que inclusive ele já vai desencadeando, ajudar no desencadeamento do pânico. Sim. A pessoa não consegue pensar com lógica, ela entra mais nos sentimentos. E aí os pensamentos disfuncionais, os pensamentos negativos, que arrasta a pessoa para uma depressão, eles vêm muito forte. Então a pessoa se sente desvalorizada, ela sente que todos estão contra ela, tudo vai dar errado. São pensamentos que não ajudam. Eu costumo comparar o seguinte, por exemplo, nós estamos aqui com esse celular. Esse celular é o último modelo que tem, ele custa 20 mil reais, pessoal. É o último modelo que tem, custa 20 mil reais. É um celular de última geração. Mas esse celular aqui, sem a bateria, ele se torna disfuncional. Ele não tem serventia nenhuma, mesmo ele custando 20 mil reais e sendo o último modelo. Pensamento disfuncional é um pensamento sabotador. É um pensamento que me joga para baixo. Então ele não tem utilidade nenhuma. E nós, na terapia, identificamos esses pensamentos. Que nós trabalhamos não só ouvindo a história do paciente, mas como observando como é que ele pensa, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Verdade. São os pensamentos. E esses pensamentos disfuncionais, eles podem ser substituídos de que maneira? Olha, na terapia,
quando a pessoa aceitou participar da terapia, vai ser jogado luz sobre a lógica desses pensamentos. Então ela vai aprender como gerenciar melhor. Então ela vai aprender a sair da armadilha dos pensamentos, porque eu tenho que evitar de cair dentro dessa armadilha. O ideal é evitar de ficar sós. Quando eu não estou bem com a minha saúde emocional, eu tenho que evitar de ficar dentro do quarto fechadinho, eu tenho que evitar de ficar lá na empresa somente porque quando eu fico só, eu caio na armadilha dos pensamentos. Mas eu saindo daquele ambiente, por exemplo, ler um livro num lugar mais aberto, fazer uma caminhada, eu vou ter que olhar para os pássaros, eu vou ter que olhar para as árvores, eu vou ter que olhar para o chão, senão eu tropico e caio. Ir para uma academia, praticar algum esporte, conversar com alguém. Por exemplo, se está com alguma dificuldade de distância, pegar o telefone, fazer uma chamada de vídeo, conversar. Então, não seria, Cidinha, aquele conselho que a gente costuma dar, de falar assim, você está muito, muito pessimista, pense em outra coisa. Pensar em outra coisa não funciona. Positivo, né? Não funciona. Na verdade, a pessoa fica ofendida quando alguém chega e fala assim: Cidinha, você tem uma vida tão bonita, você tem um marido chique, você tem uma casa bonita, pense em outra coisa. Isso não funciona. O que funciona é atitude, mesmo sem vontade. É fazer outra coisa. Sair daquele ambiente que aparentemente é um ambiente confortável e se jogar nos desafios. Você falou agora há pouco que você quis fazer esse programa aqui, pegou como um desafio. E nós precisamos na nossa vida de pequenos desafios todos os dias. Todos os dias. Isso faz bem para a mente, para a alma, para as nossas emoções. E geralmente esses desafios é que nos traz um quadro de ansiedade, né? Mas essa ansiedade ela é normal, então é uma ansiedade boa, gostosa, que nos impulsiona a novas. Mas aí tem um muito bom você falar isso. Você falou que esses desafios também nos dão uma certa dificuldade, né? É sim. Tá. Mas aí está... Traz ansiedade. Traz ansiedade. Será que no futuro? Será que o que eu vou fazer vai dar certo? Medo de julgamento, uma das coisas que as pessoas têm muito medo. Mas de se julgamento. nós tivermos medo de fazer algo, não é pior? Porque nós vamos ficar na zona de conforto, certo? O que nós precisamos é ter uma noção correta das nossas habilidades. Das nossas habilidades equilibrado com o desafio. Se o desafio proposto não está muito acima da sua capacidade, você vai ter um certo estresse, você vai sofrer um pouquinho, mas devagarzinho a sua habilidade vai subir. Você vai passar, o terceiro programa ficou mais fácil, o quinto ficou mais fácil, porque foi proporcional e você está desenvolvendo a habilidade. Agora, se eu também me proponho a um desafio muito maior que a minha capacidade, aí vai me dar desespero. Então nós temos que equilibrar a habilidade com o desafio, mas não fugir do desafio. Nunca. Porque a falta de desafio também dá o tédio. Sim. Eu vou me sentir, que vida chata. Sem sentido nenhum. Claro que também se jogar naquela asa delta lá, não é para todo mundo. Conforme a capacidade da pessoa, não é? Às vezes uma pessoa que não quer o desafio da asa delta, se colocar ela na asa delta para dentro, é perigoso dar um ataque cardíaco. Quer dizer, o desafio foi muito maior que a capacidade dela, mas que é perigoso, é. Então nós temos que procurar esse equilíbrio. E isso é a parte mais difícil da nossa vida. Viver em equilíbrio. Porque a acomodação ninguém quer.
E o desespero também não é bom. Mas tem que ter esse equilíbrio. E isso a Cidinha ajuda através das terapias, através de um programa igual esse, falando sobre saúde mental. Fala um pouco sobre como é feito o manejo de um transtorno de ansiedade generalizada. Olha, começa, primeiro de tudo, por essa aceitação, né? De que chega, eu vou procurar ajuda. Estou convencido de que não estou bem. Às vezes eu escuto no consultório alguém dizer assim, olha, só vim aqui porque minha mãe, porque meu pai, e outra coisa, eu não estou me aguentando, eu não estou me suportando. Quer dizer, é uma prova realmente de que não está legal. Dentro da aceitação, a pessoa vai vendo os pontos que ela precisa melhorar. Um ponto muito importante que todos nós precisamos treinar a vida toda, e praticamente todo psicólogo o tempo todo vai estar trabalhando isso, é aprender a dizer não. É se posicionar na vida. Às vezes a pessoa está fazendo algo que não gosta, porque o pai que gosta. Às vezes a pessoa precisa falar que não gosta, mas não consegue falar. E às vezes acontece o contrário, Cidinha. A pessoa, tudo que ela não gosta, ela já fala de uma maneira agressiva. Ela responde os outros com brutalidade, ela espanta os amigos, espanta as pessoas, porque nesse caso ela também não sabe dizer não. Ela não sabe se posicionar. E aí vem aquela clássica justificativa, né? Que você já ouviu e eu escuto direto. Mas eu só falei a verdade. É que as pessoas estão muito mole. Eu falo a verdade e se dói. Essa geração não aguenta ouvir a verdade. Mas eu posso dizer a verdade sem ser cruel. Eu posso dizer a verdade e ser empático. Ter educação, ter respeito. E tem que ter até a empatia espiritual. Eu lido muito com o pessoal de comunidade religiosa e às vezes a própria diferença de pensamento religioso é cruel. A pessoa vai se posicionar porque não concorda com aquela interpretação e fala com crueldade, machuca, e aquilo que é tão bonito que é a espiritualidade, que seria para unir as pessoas, acaba separando. Não dá para ficar perto da Cidinha. Mas por quê? Porque ela está fanática. Não dá para ficar perto da Cidinha. Por quê? Porque ela não obedece os nossos regulamentos, não está dentro do nosso sistema, então ela é má influência. Peraí, mas ela continua sendo a Cidinha. Que espiritualidade é essa que eu vou jogar uma pessoa fora da família? Está errado. Então isso também é uma falta de um posicionamento no contexto espiritual. Isso acontece muito, infelizmente. É uma linha de pensamento contrária, né? Não aceita o contraditório. Não aceita. Ué, se eu sou do grupo religioso A, você é do grupo religioso B, uma linha de pensamento diferente? Mas nós podemos ser amigos, nós podemos ser da família, nós podemos almoçar junto, jantar junto, nós podemos ter a amizade. Só que na questão espiritual, eu sou do grupo A, você é do grupo B. Nós não precisamos ser inimigos. Isso. E esse desencontro de pensamentos, ele gera ansiedade também. Gera ansiedade, gera afastamento, gera traumas familiares, porque nós precisamos viver em comunidade, né? Precisamos viver como diferente. Eu não preciso aceitar, mas eu tenho que respeitar a posição até de um filho. O filho começa a partir dos 18, 20 anos, às vezes um pensamento diferente do seu. Você não precisa aceitar. Você pode sempre se posicionar. Eu penso diferente, a minha espiritualidade é essa, ou a minha linha é essa, mas eu respeito você. Porque a partir dos 20 anos, mais ou menos, eu deduzo que ali está um adulto
está um novo indivíduo, não é mais um Rubinho, não é mais o Rubinho, já é não é o meu Xerox. Eu vou ter que aceitar, assim como eu vou ter orgulho de algumas coisas que ele me mostra, eu posso falar assim, puxa vida, eu não queria que fosse desse jeito. Mas e o outro lado que eu tenho orgulho? Como é que fica? É a mesma pessoa. Tem que respeitar, não tem? E na terapia, na reflexão, assim, nós vemos isso. E a ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tudo isso dificulta a convivência. Por isso que é importante um programa desse, seu aqui, para falar sobre saúde mental, como que isso aí está em todos os níveis da nossa vida. Todos os níveis. E é global, de forma global. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A ansiedade é contagiosa? Eu posso pegar a ansiedade de uma outra pessoa? Falando em relacionamentos, que você está falando? Olha, influencia, mas não chega assim a adoecer, mas influencia. Porque se eu estou trabalhando aqui, nós estamos aqui numa equipe, e vamos jogar o Gustavo de novo. Nós estamos aqui numa equipe de 10 pessoas. Nós estamos numa equipe de 10 pessoas. E o Gustavo é nosso chefe, nosso líder. E ele é extremamente ansioso, perfeccionista, super organizado, centralizador. Ele vai colocar esse jeito dele todos os dias aqui. E dependendo da minha personalidade, dependendo da sua, cada um vai sentir isso de uma maneira. Pode ser que você vai pensar assim, onde nós colocamos esse copo aqui, o Gustavo chega daqui a pouco. Se eu colocar aqui, ele vai dar bronca. Ou alguém fala assim, não, mas deixa aí, se eu não gostar, tá tudo certo. Mas para você, já está fazendo mal. Às vezes ele chega aqui, dá uma bronca em você, dá a mesma bronca em mim. Eu fico com raiva, tenho vontade de responder ele, mas não posso responder porque ele é o meu chefe, não naquele momento, talvez não posso, talvez depois, posso conversar. Você não responde e vai para o banheiro chorar. Então, enfim, concluindo, a ansiedade, ela não é contagiosa porque ela não é uma infecção, ela não é mas ela pode contaminar por causa... A ansiedade do Gustavo pode deixar você mais triste, mais ansiosa, até com desejo de arrumar outro serviço alto. E como às vezes você não consegue arrumar outro serviço, você se sujeita à ansiedade dele, mas no longo prazo você pode desenvolver um estresse ou a síndrome de burnout, que é a doença causada pelo ambiente de trabalho. Porque você está contente com o salário, mas você não está contente com a maneira como trata você. Bom, nós falamos aí dos tratamentos mais comuns, né? O psiquiatra também entra muito bem nesse tratamento, né? Tem situações em que se faz necessário colocar a medicação, e aí seria com o psiquiatra. Se a ansiedade ou a depressão for tratada logo no início, onde está ainda, vamos pensar, como leve, né? Leve quase para o moderado. A terapia já é suficiente. Esse ambiente seguro, onde a pessoa vai falar das suas dores, falar dos seus medos, não vai ser julgada, vai receber recomendações de coisas que ela poderia mudar, vai falar sobre a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, que ela precisa mudar o jeito de ver algumas situações, já que o marido não muda ela um pouco, a situação de ver aquela situação, a sua maneira de falar, de se posicionar. Então, nesses casos, a terapia vai ser suficiente, depois de 2, 3 meses, para resolver. Mas, em alguns casos, Cidinha, mesmo melhorando o diálogo, mesmo fazendo atividade física, mesmo investindo mais na sua espiritualidade, mesmo assim, a pessoa continua com sintomas mentais, sintomas físicos, que está atrapalhando a sua vida.
ela está com muito sofrimento ainda. Nesses casos, é necessário a inclusão do psiquiatra, porque a medicação, se está tendo crise de choro, a medicação vai cortar a crise de choro. Se está tendo muita dificuldade para dormir, mesmo fazendo atividade física, melhorou um pouco, mas ainda está ruim, o remédio vai fazer dormir. Só que o remédio não vai fazer você dar uma risada gostosa. O remédio não vai pegar na tua mão, levar você para a igreja. O remédio não vai pegar na sua mão e levar você para o jogo de futebol com os amigos. É você que vai ter que ir lá e falar, ó, pessoal, tem vaga aí no futebol, quero jogar uma bolinha. Ou, olha, eu vou entrar na academia. É a decisão da pessoa. Só que sem o remédio, talvez não conseguiria. Não, porque, na verdade, vamos fazer uma diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra, ele cuida do orgânico. Isso. E nós, psicólogos, cuidamos dos pensamentos, né, do cognitivo. Então, existe uma diferença, por isso que é importante fazer esse pareamento, né, de tratamento junto com o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra vai mexer na máquina. Exatamente. Vai mexer no hardware. É assim que fala, Gustavo? Uhum. O hardware. O psicólogo vai mexer no programa. O psicólogo vai falar sobre atualizar o programa. Colocar mais aplicativos naquela máquina que está meio desatualizado. Limpar algum aplicativo que não serve mais, apagar. E colocar aplicativo novo. Mas essa máquina você vai conseguir receber esses aplicativos se for uma máquina boa. E essa máquina boa é assunto do psiquiatra. O motor tem que estar legal. Porque ele vai sobre os sintomas. Eu não estou dormindo, remédio para dormir, né? Estou triste, remédio para tristeza. O que o psicólogo vai fazer? Ele vai investigar o meio que esse sujeito vive. É bem diferente, né? Qual o motivo da tristeza? Tem alguma coisa que está acontecendo? Como você está vendo? Isso. Como você está pensando sobre isso? Qual que é o seu pensamento? Então, existe uma diferença muito grande, mas muito interessante entre um profissional e o outro. Você gostaria de deixar algum recado com uma pessoa que está num grau de ansiedade muito grande hoje? Olha, se você identificou que está com uma ansiedade exacerbada e que você está até fazendo tratamento ou está pensando em iniciar o tratamento, pensa o seguinte: de 20 anos para cá, mais ou menos, não só no Brasil, mas em vários países, melhorou muito a qualidade de vida. Todos. Hoje, a maioria das casas, não vou falar todas, mas a maioria tem energia, tem geladeira, muitas casas têm seu carrinho, sua moto. Hoje existem muitos programas que fornecem cesta básica, alimentação, proteção social. Hoje fica muito fácil fazer uma faculdade. Então, de 20 anos para cá, melhorou muito a questão tecnológica e a questão de meios para você ter uma vida mais confortável. Mas também, de 20 anos para cá, esse mesmo conforto, essa mesma tecnologia, está nos adoecendo cada vez mais. Hoje tem criança com 8, 10 anos de idade, com pressão alta, com obesidade, com ansiedade, com depressão, com 8, 10 anos de idade. Então, o que mudou, Cidinho? Aquilo que era para nos dar saúde, que é esse conforto que nós temos hoje, se transformou em doença, porque o estilo de vida nosso, tá? Tá um estilo de vida que leva para a doença. Nós não somos máquinas para só trabalhar, nós precisamos cuidar de alma, corpo e espírito. Eu preciso sim cuidar da minha espiritualidade. Não estou dizendo se é religião A, B, C e D, mas eu tenho que ter uma espiritualidade, um sentido para mim estar aqui nesse mundo, além do dinheiro, além do comer e beber. Eu preciso ter essa parte espiritual.
Eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu posso ter a maior boa vontade de pregar a palavra de Deus, de ser um missionário, ou da igreja católica, ou dessa, daquele outro, posso ter a maior boa vontade. Mas se eu tiver pressão alta, se eu tiver acima do peso, se eu tiver uma ansiedade, não adianta. Então eu preciso cuidar do corpo. Com o corpo saudável, eu cuido da casa, cuido da família, eu tenho mais paciência com todo mundo. Então eu diria assim, como um recado, antes até de ir atrás de procurar psicólogo ou de procurar psiquiatra, antes de tudo, muda seu estilo de vida. Muda seu estilo de vida. Se bebe, diminui a bebida ou até corta. Se fuma, tenta diminuir ou, se possível, cortar. Se está sedentário, sem atividade física nenhuma, tem que fazer atividade física. Não tem como ter saúde mental e espiritual sem ter o corpo com saúde. Então é cuidar, mudar o estilo de vida. Mudou o estilo de vida, provavelmente não vai precisar correr atrás de psicólogo e psiquiatra. Mas se precisar, estamos por aqui, né, Cidinha? Exatamente. São pequenas mudanças que fazem grandes diferenças. O estilo de vida leva para a doença. A mudança do estilo de vida também leva para a saúde. É uma qualidade de vida melhor. Então vamos encerrar o programa. Muito obrigada por estar aqui, ter trazido um pouco do seu conhecimento. E você pode falar um pouco do seu livro, o dia que você vai... Você tem data que você vai... Em primeira mão eu estou falando do livro aqui no seu programa. É o primeiro lugar que eu estou falando. Está sendo exclusivo. Mas nós vamos fazer um evento daqui uns 30 dias mais ou menos aqui na cidade. Estou escolhendo o lugar para fazer o lançamento do livro, a noite de autógrafos. São recomendações simples, mas que realmente ajudam. E no final eu também conto alguns casos de pacientes que passaram comigo e hoje estão bem melhor. Então logo o livro também estará, acho, daqui mais uns 10 dias nas redes sociais. Muito bem. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com você para falar desse assunto tão importante e estou à disposição no que precisar para colaborar com vocês aqui. Ô, Rubens, deixa o seu contato. Você quer deixar o seu contato? No Instagram, sempre estou colocando vídeos lá, é Rubens Neves Psico, no Instagram. No YouTube, é Rubens Neves Psicólogo. Também tem mais de 100 aulas lá sobre saúde mental. E nessas redes sociais tem meu WhatsApp lá. Quem quiser entrar em contato também, tem um link lá para contato. Perfeito. Para quem não me conhece, eu sou Cidinha Pascoaloto, sou psicóloga clínica e atuo aqui na cidade de Dracena. Meu objetivo aqui na TV é trazer reflexões e orientações práticas sobre temas que tocam a nossa saúde mental, de um jeito simples, leve e direto. Nosso programa vai se encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser fazer algumas perguntas, é só me procurar nas redes sociais. Muito obrigado também. Abraço. Estamos dando início a mais um programa, Conversas que Acolhem a Mente, com Cidinha Pascoaloto. Estamos aqui na Top TV de Dracena. E esse programa é um espaço de acolhimento e trocas de informações. O assunto de hoje vai ser sobre multitarefas. Será que você é multitarefas? Multitarefas é a habilidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Essa habilidade pode ser útil em alguns momentos, mas pode ser negativa em algumas esferas da vida. Nos relacionamentos, na família, no trabalho, né, na vida social. Porque uma pessoa que trabalha muito, né, que é muito tarefa, às vezes ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para sair, né, se relacionar. E até mesmo no trabalho, né, ela não consegue, às vezes, se ter um bom relacionamento, porque ela está muito ocupada. Portanto, ser multitarefa tem suas vantagens e suas desvantagens, que devem ser analisadas com cuidado. Mas será que ser um multitarefa é bom?
Atualmente isso não é mais recomendado. Esse comportamento traz impactos negativos na realização das tarefas e aumenta o estresse e a fadiga mental. Um profissional multitarefa pode ter diversos benefícios, desde que ele respeite suas características individuais. Por exemplo, ele tem que saber se ele tem habilidade para sair de uma tarefa e passar para outra com facilidade. Porque a pessoa que faz várias atividades ao mesmo tempo tem diminuição da qualidade das tarefas. Não consegue fazer tudo com qualidade como deveria ser se fosse feito uma de cada vez. Ela fica ansiosa, se estressa e demora para terminar as atividades e ainda causa impactos na memória. E isso afeta o nosso bem-estar. Mesmo que o indivíduo tenha finalizado o trabalho, olha só, ele ainda fica pensando naquele trabalho que ele fez. Será que ficou bom? Será que era assim mesmo que tinha que ser feito? Como será que ficou? Isso é extremamente desgastante para o cérebro e para o corpo que não consegue relaxar. Geralmente você já ouviu falar aquelas pessoas que levam as coisas do dia para a noite para a cama? Exatamente isso, multitarefa leva muitas coisas e preocupações para a cama e ele não relaxa. Quando o indivíduo troca de tarefa, o cérebro precisa de um tempo para se reconectar com a nova atividade. E isso consome muita energia. Por quê? Vamos pensar assim, eu estou fazendo uma tarefa, desenvolvendo um trabalho e o meu cérebro ele está focado ali. Quando eu saio desse trabalho e vou para outro trabalho, o meu cérebro tem que se reconectar à nova situação. E isso demanda muita energia mental e pode resultar no aumento de níveis de colesterol, de cortisol, que é o hormônio do estresse, e pode também dar muita fadiga mental. Quando eu falo de fadiga mental, é que o cérebro entra em exaustão mesmo. Sabe quando a pessoa esquece tudo, dá um apagão, perde chave, perde celular? Isso é fadiga mental e é provocado por multitarefas. Quando eu falo do aumento do cortisol, eu estou dizendo que ele traz um estrago à nossa saúde. Você pode ganhar peso, esse aumento de peso pode ser distribuído na sua barriga. Pressão alta, açúcar, os níveis de açúcar no sangue aumentam. Você pode ter fraqueza muscular, ficar mal-humorado, irritado, ter insônia e pode até desenvolver diabetes. E olha só que complicação, porque a diabetes ela vai envolver e comprometer os nossos órgãos. E muitas pessoas ficam adoecidas por excesso de tarefas diárias. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo, a pessoa sobrecarrega o cérebro. Olha, eu falando do cérebro de novo, que é muito importante. Ele não consegue acompanhar o ritmo. Ele não tem tempo para processar completamente nenhuma das informações e tudo fica pela metade. Tem que ser muito bom para fazer multitarefas. Seu cérebro não foi feito para isso. E quando a gente fala aí, tem aquele pessoal que trabalha muito no digital, né? Os efeitos na cognição, no cérebro, mundo hiperconectado. Frequentemente estamos em multitarefa digital, que não é diferente da multitarefa do dia a dia, do normal. A multitarefa digital também traz estragos,
Porque frequentemente a pessoa ela está trocando de um aplicativo para o outro, recebendo notificações que captam a nossa atenção. Isso acaba gerando o mesmo efeito da multitarefa normal, como eu já disse, e a alternância de foco em diversas tarefas e estímulos diferentes é prejudicial. Por isso, a pessoa que realiza mais que 2 tarefas pode cometer muitas falhas, erros e diminuição da produtividade, que é o que eu até já falei, mas que a gente deve repetir, porque isso está relacionado com o excesso de trabalho. Embora o nosso cérebro seja muito poderoso, ele ainda não tem capacidade de processamento limitada. Os tempos mudaram. Hoje, inúmeros estudos mostram que a pessoa que realiza várias tarefas ao mesmo tempo afeta negativamente o desempenho no trabalho e a saúde mental por causa do estresse e da ansiedade. Cidinha, para só um pouquinho. Quando você for mudar de slide, eu consigo fazer o corte. Então você para, muda e eu faço o corte. Beleza? Já deu? Eu acho que eu já fiz mais que aquela hora. Deu mais de 5 minutos ou não? 6. E pouco? Tô terminando. Terminando? Mas vai embora, Cidinha, vai embora, tá ficando bom. É isso aí, tá ficando bom, é isso aí. É porque você tá indo bem, por isso você tá assim. O que podemos fazer para melhorar essa situação? É necessário fazer uma lista diária de todas as suas atividades. Comece pela prioridade, né? Porque tem coisas que a gente não pode deixar para o dia seguinte, tem coisas que não pode deixar para o período da tarde. E é obrigatório você fazer aquilo. Então, faça uma lista diária das tarefas mais importantes e realize-as com mais calma e eficiência. Com tempo. Marque cada um dos itens de sua lista quando você completar. Você terminou de fazer uma atividade, vai lá e risca. Olha, uma menos para hoje. Procure dar um tempo entre uma tarefa e outra para descansar e relaxar. Só que esse tempo, esses intervalos, é necessário ter cuidados para que ele não seja um espaço muito grande, porque ele pode atrapalhar o andamento das novas tarefas. Escolha focar no que importa. Quando você se entrega de verdade a uma coisa de cada vez, sua vida flui com mais leveza e qualidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cidinha Pascoaloto, psicóloga clínica, atuo aqui na cidade de Dracena. Meu objetivo aqui na TV é trazer reflexões e orientações práticas sobre temas que tocam a nossa saúde mental. Nosso programa vai ficar se encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser fazer perguntas, me procure nas redes sociais. @Cidinha Psicóloga e o meu contato 18997256418. Até o próximo programa.